Oi, como vai? Mais uma vez aqui fazendo um vídeo sobre atividade física. Eu gostaria hoje de falar sobre atividade aeróbica, né? Atividade bem ativa, né? Na qual a pessoa corre, salta, caminha. E na verdade, assim, qualquer atividade que precisa de oxigênio para a realização dela. É dizer, uma respiração constante, profunda, que vai fazer com que nosso coração envie sangue oxigenado para os músculos e isso não vai dar a energia suficiente para realizar a atividade. Normalmente nós vemos que quando a pessoa decide, eu vou começar a fazer condicionamento físico, vai correr, vai caminhar, mas às vezes sem nenhum parâmetro. Às vezes não, acho que a maioria das vezes sem nenhum parâmetro para ela realmente saber se a atividade que ela está realizando ela está sendo suficientemente boa para a saúde dela, né? Então temos que pensar o seguinte: se não nós estamos condicionando, então quer dizer que nós estamos preparando o nosso corpo para uma certa atividade, para um certo esforço. Então é muito importante que você primeiro escolha o que você gosta de fazer como atividade aeróbica. Então não tome como uma regra o padrão, né? Vou correr, todo mundo corre, então também eu corro. Eu vou caminhar, todo mundo caminha, então também eu caminho. Então, primeiro tem que especificar para você mesmo o que você gosta de fazer. Às vezes subir escada, descer escada, entende? Andar numa esteira ou andar num parque, isso é uma coisa que você tem que decidir. Mas principalmente uma coisa que você gosta de fazer, tá? Não vai pelo padrão, pelo que os outros fazem, tá? Porque quando você faz uma coisa que você não gosta, normalmente esse programa está destinado ao fracasso, tá? Daqui a uma semana, 2 semanas, sempre você vai achar desculpa para não realizar a atividade. Então é importante, primeiro, você escolhe o que você gostaria de fazer, tá? Onde você gostaria de fazer. Se você tem tempo e as condições, né, de fazer aquilo, né? Por exemplo, eu gosto de correr num estádio, mas eu sei que você não tem acesso a um estádio. Então tem que fazer as coisas de acordo às possibilidades que você tenha de realizar essa atividade. Aí você escolhe se corre ou se caminha. Mas como que nós vamos saber se essa caminhada ou essa corrida vão ser benéficas para a nossa saúde? Então nós temos que reconhecer algumas regras, né, para realizar a atividade. Primeiro, nós temos que saber como que é o comportamento, por exemplo, do nosso coração durante a atividade física. Tá? Isso vai dar um dado para nós, para saber se ela realmente está adequada para aquilo que nós estamos fazendo. Então é uma coisa muito importante, tá? O coração, ele é um bom instrumento para medir isso. Bom, os batimentos cardíacos, na verdade, falando melhor, vão ser um bom instrumento para medir se a atividade que você está realizando ela está sendo eficiente. Então, existe uma fórmula que é assim, que você pode depois anotar e fazê-la que vai dar certo. É uma equação onde há um número fixo, que é 220, 220, né? 220. A esse número, você subtrai a sua idade, por exemplo, 50, 60, etc. E desse resultado, você vai tirar o 70%. Digamos que você fez 220 menos a sua idade e de um número X. Aí desse número X você tira 70%. Digamos que dá 130, o número 130. Isso vai dizer que 130 vai ser o número ideal de batimentos cardíacos para a sua atividade em auge. Entendeu? É dizer, quando você realmente tiver o máximo da atividade, você tem que apresentar mais ou menos um número entre 130. Só que aí você pode flexibilizar um pouco, tá? Entre 130 e 140, 130 e 145 batimentos cardíacos por minuto, né? Digamos, se o resultado dessa equação deu 130, digamos.
né? Então aí o que você faz? Você vai fazer uma tabela de medida, né? Por exemplo, tirando a pulsação quando você inicia a atividade. Isso é muito fácil, tá? Você pode com esses dois dedos colocar a mão aqui no pescoço e sentindo as pulsações. Ou esses dois dedos e coloca aqui seguindo o dedo médio até o pulso, até o pulso, e daí você levemente você coloca os dois dedos e mede os batimentos cardíacos, né? Então isso você conta normalmente durante 1 minuto, tá? Aí ele vai te dar um número, quantos batimentos cardíacos você apresenta no início da atividade, certo? Isso para não ficar 1 minuto contando, às vezes você pode fazer em 15 segundos, aí você multiplica por 4 esse número de batimentos, ou em 6 segundos, e você multiplica por 10, ou 30 segundos, e você multiplica por 2. Então, aí depende muito do tempo e da paciência que você tenha de realizar essa medição. Então, daí que você vai ter uma visão geral como que está sendo a sua atividade física, se está sendo suficiente ou insuficiente para a sua capacidade cardiovascular. Então, por exemplo, você caminha, no meio da caminhada, no meio do percurso, você apresenta, por exemplo, digamos que 130 seja a sua medida, você apresenta 120. Então, quer dizer que o exercício que você está realizando está aquém do que o seu coração pode realizar. Então seria interessante você aumentar a velocidade dessa caminhada, tá? Se você está correndo e aí na metade do percurso você mede sua pulsação, estamos falando de 130, né? Digamos que deu 160. Então quer dizer que está muito além do que seu coração permite, né? Então você tem que abaixar o ritmo ou a intensidade do que você está fazendo. O que quer dizer isso? O coração tem 4 câmaras, tá? Que elas enchem de sangue e jogam o sangue para o sistema circulatório, e o sangue vai para os músculos, tendões e tudo isso, né? Levando oxigênio e levando nutrientes, tá? para esses músculos, para essas partes do corpo. Então, quando você está abaixo dessa medida, quer dizer que tudo bem, não faz mal, mas não está realmente tendo um condicionamento, você não está forçando o que é devido. E quando está muito além, tá? Também você está forçando demais, e nesse caso é mais perigoso. Por quê? Quer dizer que você está realizando uma atividade que está precisando de muita nutrição, de muito sangue, e teu coração não está conseguindo mandar o suficiente, porque ele bate tão rápido que ele dificilmente consegue encher essas câmeras, entendeu? Para jogar o sangue necessário. Então, é mais ou menos assim, estou simplificando muito, porque realmente é uma coisa meio complicada. Mas é por aí que você tem que começar a organizar a sua atividade física, tá? Principalmente, outra coisa que é importante, tá? Faça essa atividade sozinho, porque você tem um ritmo. Se você vai com amigo, se você vai com a amiga, com a comadre, a vizinha, sei lá quem for, vocês são pessoas diferentes, têm ritmos de vida diferentes, têm organismos diferentes, né? E a assimilação vai ser também diferente. Então, se você quiser recrear, legal, você vai, caminha com sua amiga pelo parque, bate papo, mas vai ser uma atividade recreativa, você vai ajudar um pouco a cabeça, a arejar a cabeça. Mas se for um condicionamento físico, seria interessante você fazer isso sozinho, né? Porque assim você vai levar a atividade no seu próprio ritmo, tá? E outra coisa, você tem que estipular um percurso. Porque nesse percurso, em cima desse percurso, que você vai trabalhar diariamente, ou vai trabalhar nas vezes que você for realizar a sua atividade física, para poder realmente medir. Entendeu? Porque não adianta, por exemplo, um dia você anda em subida, claro que teu coração vai disparar. Outro dia você anda em terreno plano, não, aí teu coração não vai ter a mesma resposta. Então vai ser muito difícil você levar um controle sobre isso.
Então seria importante você sempre ter um percurso. Olha, vou ser em volta no quarteirão da minha casa. Tá bom. E sempre esse percurso tem que ser feito da mesma forma. Tá? Evite de andar ou correr em horários de sol muito quente, tá? Porque a pressão arterial aí sobe muito. Então também não reflete realmente o que teu organismo pode render, tá? Render. Então é isso aí. Prepare uma ficha, coloque, anote, e assim você vai ver como que você vai crescendo, tá? Como que vai evoluindo a tua atividade física, tá? E assim, sempre o mesmo percurso, no mesmo horário, né? E a mesma atividade. Então, né? Ou caminhar ou correr, não misture, porque são coisas diferentes, né? Então, aí você vai poder apreciar, na verdade, se há um crescimento em teu condicionamento físico. Se você está se esforçando e teu coração está conseguindo mandar o sangue suficiente, né, para teu organismo. Tá? Essa é uma boa forma. Isso é legal porque você tem uma forma de medir como que está sendo tua atividade. Tá? Não fica aleatória, não fica por acaso. Tá? É divertido porque você consegue medir. Olha, comecei assim, agora estou assado. Quando você perceber que tua atividade física representada nos teus batimentos cardíacos, ela está muito abaixo, então você aumenta a intensidade do movimento, ou caminha mais rápido, ou corre mais rápido, sempre no mesmo transcurso, ou aumenta o percurso. Tá? Então são duas coisas, aumenta a intensidade ou aumenta a distância ou aumenta o tempo que você vai trabalhar. Então são várias coisas que você pode fazer, digamos, um gráfico, uma medida, né, de como teu coração está se comportando, tá bom? Dúvidas que você tiver sobre isso, me fala nos comentários e a gente se vê. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, dá o like aí, se inscreve no canal, que sempre vou estar postando coisas, tá? Um abraço e muito obrigado.